acho meio trágico também, doutora Fernanda, assim, as coisas que a gente coloca, mas eu vou ter que trazer mais um dado trágico também, infelizmente. O Brasil ele vai caminhar, a reunião do FMI, para ano que vem a gente bater 100% de dívida relacionada ao PIB. Então a gente vai ter uma dívida pública 100% do PIB. A previsão de superávit primário, o que é o superávit primário para o ano que vem? É quanto que o governo gastou menos quanto que ele recebeu, menos quanto que ele gastou. É de 0,5% do PIB. Só que nessa conta, e o Congresso Nacional, não é só governo executivo, acho que o Congresso também deixa essas coisas acontecerem, tiraram da conta outras questões, como, por exemplo, os precatórios, toda essa discussão que vocês estão vendo na televisão todo dia. No final das contas, se a gente pegar quanto que será o superávit primário ano que vem, é de 0,05%. É muito pouco. Qual que é o risco que a gente corre? Na literatura econômica, existe um diagnóstico para o caminho que o Brasil está indo. E eu quero fechar com a importância das cooperativas nesse cenário, que é o anuário do sistema OCB. Por que a taxa de juros no Brasil é alta? Ninguém gosta da taxa de juros alta, mas por que ela é alta? A taxa de juros não é uma causa, ela é uma consequência de processos de mercado. Ela é alta porque se você baixa a taxa de juros, ninguém vai colocar dólar no Brasil para investir aqui. Porque você vai investir no Brasil, vai investir nos Estados Unidos, vai investir no Brasil, vai investir na Austrália, vai investir no Brasil, vai investir em Singapura. Se ficar a mesma taxa de juros, ninguém vem para o Brasil, pelas questões que os doutores aqui colocaram. Uma bagunça, insegurança de várias naturezas. Pois bem, precisamos manter uma taxa de juros elevada para que entre dólar no mercado e a taxa de câmbio fique mais baixa. A taxa de câmbio mais baixa reduz o processo inflacionário. Então, por isso que a gente aumenta a taxa de juros e reduz a inflação. A taxa de juros é o grande remédio que o Banco Central e todo mundo todo utiliza para ir dosando na economia para não deixar um processo inflacionário destruir tudo e acabar com a festa. Pois bem, isso é a dominância monetária. A taxa de juros rege a economia. Só que quando um governo, mesmo com taxa de juros elevada, gasta demais como o Brasil está fazendo, gasta de forma errada, não tem recursos para fazer investimentos, a gente está correndo o risco de ter um shutdown em 2028, ou seja, vai faltar 5 bilhões para pagar as nossas despesas, vai faltar dinheiro. Quando ele começa a fazer isso, mesmo que o governo aumente a taxa de juros, o investidor externo fala, esse cara vai me dar calote, eu não vou botar dinheiro, ele está prometendo bônus demais, porque ele vai quebrar. Então, quando isso acontece, a gente chama de dominância fiscal, onde a política monetária ela não rege mais a economia, o Banco Central pode colocar a taxa de juros 50% que não vai ter efeito nenhum para o crescimento econômico. Isso é um problemaço, porque a única solução é o governo federal reduzir o gasto fiscal para a economia depois voltar a crescer. E a grande questão é, temos condição de fazer isso? Não há sinais de que isso vai acontecer. Então, se porventura a gente está andando numa corda bamba, se o Brasil cair na dominância fiscal, a gente vai ter que rever muita coisa no Brasil e teremos graves problemas. Graves problemas, eu estou falando de faltar dinheiro para pagar servidor público. Né? Nesse nível, né? Crédito rural já foi, infraestrutura já foi, exército já foi, muita coisa já foi. Estou falando de faltar para despesas básicas. Paralisação, shutdown, obrigado. Paralisação dos serviços públicos, isso significa shutdown, né? Pois bem, e por que é importante as cooperativas nesse processo? Porque eu peguei aqui no anuário do sistema OCB e ele mostra algumas estatísticas que para mim foram muito surpreendentes positivamente. Mostra que eles são anuários de 2019 a 2024, 2025 vai fechar em breve, né? Do ano passado fechar em breve. Pois bem, eu tenho aqui 5 variáveis. Ingressos e receitas brutas, não é faturamento, porque a cooperativa vende produto cooperado, é ingresso, que chama, né? Em 2019, os ingressos e receitas brutas somaram 183 bilhões, em 2024, impressionantes 438 bilhões, um aumento de 139%, mais que dobrou. Ativo total, que é o que a cooperativa investe, o cara coloca silo, o cara constrói estrutura, enfim, ativos, né? Em 2019, somava 138 bilhões e agora, em 2024, 307 bilhões. Avançou também 132%. Capital social integralizado avançou 100%, salários e encargos 129%. Mas eu quero dar destaque para as sobras do exercício.
O que é isso? Uma cooperativa, em tese, ela não coloca dinheiro no bolso do acionista. Não tem acionista, sobrou, entrega o lucro. Não, ela retorna o investimento todo para a sua base, os seus cooperados, seja na repartição dos resultados, seja em novos investimentos ou benefícios. Eu estou falando aqui das cooperativas agropecuárias no Brasil, não são de todas as cooperativas. Sobra de exercício no Brasil em 2019 foi um total de 5,6 bilhões de reais, que sobrou no bolso das cooperativas. Agora, em 2024, 30 bilhões. Um aumento de 440%, mais de 5 vezes. Essa sobra, na minha análise aqui, olhando para o cenário macroeconômico, né, que esse painel desenhou, ele é um recurso, uma gordura importante de fôlego para os cooperados. Quando, por exemplo, não tiver recursos em fontes tradicionais, os produtores geralmente acessam, a cooperativa com esse caixa em bolso e tendo esse resultado, ela pode ser mais uma fomentadora do desenvolvimento econômico ou uma mitigadora de quebra, uma mitigadora de perda. Então, mais uma vez, um reforço aí, dado este cenário, para que as cooperativas, os produtores, tenham mais incentivos em se cooperar.